Nossos desembarques na área de Cherbourg-Havre não conseguiram estabelecer um ponto de apoio satisfatório e eu retirei as tropas. Minha decisão de atacar neste momento e nesse lugar foi baseada nas melhores informações disponíveis. As tropas de terra, de ar e a marinha fizeram tudo o que a bravura e a devoção ao dever poderiam fazer. Se alguma culpa ou falha pode ser atribuída à tentativa, ela é minha somente. Estas palavras foram escritas pelo general americano Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das Forças Aliadas, no dia 5 de junho de 1944. Eram a base de um pronunciamento que faria ao mundo se a operação de desembarque em solo francês não sucedesse. A partida já havia sido adiada para o dia seguinte devido ao mau tempo, e apenas uma janela de algumas horas de bonança no dia 6 prometia a possibilidade de um ataque em condições mínimas. Era a última chance. Se não ocorresse ali, as condições ideais que conjugavam fase da lua, tabela de marés e bom tempo, só se repetiriam em julho, mais de um mês depois. Um adiamento impossível, haja vista as condições de sigilo militar que cercavam a operação e a manutenção de quase 3 milhões de soldados em solo inglês. Era agora ou nunca mais. Overlord, a operação militar que viria a mudar o curso da história, começou a ser planejada no primeiro semestre de 1943. Dar nome a um conjunto de planejamentos destinados a empreender uma movimentação bélica ordenada tornou-se uma praxe nos meios militares na Primeira Guerra Mundial. A ideia era simplificar a comunicação entre as áreas participantes do evento e, de uma certa maneira, aproveitar suas características e seu objetivo, criando uma designação inspiradora. Churchill reservava para si a escolha do nome da maioria das operações aliadas, e foi ele quem escolheu a palavra Overlord, que, em português, pode ser traduzida como uma pessoa que exerce domínio, poder e autoridade. Desde o ano anterior, Joseph Stalin atormentava Churchill e Roosevelt, exigindo o estabelecimento de uma segunda frente, com o objetivo de aliviar a pressão dos alemães sobre os russos, que morriam aos milhões. Enquanto o presidente americano apoiava um ataque frontal através do Canal da Mancha, caminho mais curto para atingir o coração da Alemanha, o premier inglês, testemunha dos massacres sofridos pelos britânicos em batalhas semelhantes no Somme e em Passchendaele, durante o conflito de 1914 e 1918, defendia um avanço através da Itália, a partir do norte da África, já controlado pelos aliados. The soft underbelly of the crocodile, a barriga tenra do crocodilo, era como Churchill chamava a região do Mediterrâneo, uma via mais suave para atingir a Áustria e o sul alemão. A discussão foi acirrada, mas os americanos, que supririam a maior parte das tropas e dos equipamentos, venceram a parada. A campanha italiana, já em curso, teria papel secundário. Assim, em maio de 1943, o general inglês Frederick Morgan foi encarregado de montar Overlord. No caminho crítico de seu planejamento, ele trabalhava com vários limitadores. O primeiro era o alcance do indispensável suporte aéreo, que restringia a área de atuação a 4 objetivos: o Passo de Calais, a Península de Cotentin, a Britânia e a Normandia. Como Cotentin e a Britânia eram, na verdade, istmos, permitindo um contra-ataque alemão fechando a passagem e dividindo as tropas invasoras, essas duas opções foram logo abandonadas. O segundo era o número de lanchas de desembarque. O número adequado do efetivo militar para um assalto dessa magnitude, inicialmente prevendo 5 divisões, havia sido aumentado para 7,
quando o plano foi apresentado a Eisenhower na reunião de Quebec, em dezembro daquele ano. Isto determinava a necessidade estimada de aproximadamente 9.000 lanches, quantidade inexistente na época. Um terceiro fator era a restrição do comando aliado ao ataque direto a um porto. Embora fosse imprescindível a existência de um para o sucesso de Overlord, o desastre de Dieppe, ocorrido um ano antes, em que os canadenses haviam sido dizimados num ataque frontal ao bem guarnecido porto francês, excluía uma possibilidade. Eventualmente, o pessoal da engenharia resolveria o problema, criando uma maravilha da tecnologia moderna: as docas flutuantes Mulberry, impressionantes estruturas que seriam rebocadas desde a Inglaterra e ancoradas perto das praias. Por último, mas certamente não menos importante, estava o inimigo. Desde o momento em que invadiu a União Soviética em junho de 1941, e principalmente após a entrada dos Estados Unidos na guerra, Hitler começara a se preocupar com uma possível tentativa de desembarque aliado a oeste. Isto faria ressurgir o fantasma de um conflito em duas frentes, que havia exaurido a Alemanha na Primeira Grande Guerra. Então, já em 1942, ordenou a construção de fortificações ao longo de toda a costa ocidental europeia, desde o norte da Noruega até a fronteira da Espanha, um verdadeiro muro ao longo do Atlântico que se eternizaria com o nome de Fortaleza Europa. Evidentemente, mesmo com o uso excessivo de trabalho escravo, seria impossível aparelhar todos os mais de 7.000 quilômetros de costa com o mesmo padrão de bunkers, baterias e minas e, já no início de 1944, muita coisa ainda estava incompleta, como verificou o comandante encarregado por Hitler para a tarefa de proteger o continente, o experiente marechal de campo Erwin Rommel. A solução foi concentrar o aparelhamento das defesas nos sítios onde mais provavelmente o inimigo atacaria: a costa francesa em frente à Inglaterra. Desde a colocação de centenas de milhares de armadilhas de aço que perfurariam o casco das embarcações invasoras, ao reforço dos castelos de concreto onde se alojavam os ninhos das metralhadoras e as bases dos morteiros, até ao plantio de 6 milhões de minas terrestres, tudo foi feito com precisão. Adicionalmente, como se desconhecia o lugar exato do provável desembarque, 3 divisões Panzer ficariam em reserva, prontas a serem deslocadas para onde ocorresse a ação. Desta forma, no início de junho de 1944, enquanto os preparativos para a maior operação militar já desencadeada chegavam ao seu final em solo inglês, do outro lado do canal, o poderoso exército alemão tentava adivinhar onde e quando os aliados desembarcariam e procurava preparar-se adequadamente. Southwick House é uma imponente mansão de 3 andares, branca e com colunas clássicas ornando a sua entrada, localizada a norte da cidade inglesa de Portsmouth. Em junho de 1944, funcionava como o quartel-general do SHEV, Supreme Headquarter Allied Expeditionary Force, ou o Supremo Comando da Força Expedicionária Aliada, ou seja, da liderança da Operação Overlord. E foi numa de suas amplas salas que, na madrugada do dia 5, o general americano Dwight Eisenhower, com base nas últimas avaliações do meteorologista-chefe de sua equipe, William Stagg, tomou a crucial decisão de levar à frente a maior operação militar já montada. Stagg finalmente informara o que ele queria ouvir: um período de calmaria no instável e traiçoeiro tempo do Canal da Mancha, que se estenderia por todo o dia seguinte. Ninguém se lembra ao certo o que Eisenhower falou, depois de andar de mão coladas às costas por vários segundos com um semblante grave, mas, levando em conta o estilo curto e objetivo do general, todos os que lá estavam, incluindo o Marechal Montgomery, os generais Bradley e Biddle Smith
e os britânicos Lee Mallory e Ramsay concordam que foi algo como "OK, let's go". 3 palavrinhas em inglês que puseram em marcha uma gigantesca máquina bélica de 11.600 aviões, 6.000 navios e embarcações e 156.000 homens. Os primeiros a irem para o solo francês foram os sinalizadores da 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos. Sua missão era tão importante quanto quase suicida: soltar à noite num território infestado de alemães para instalar guias luminosos e orientar os aviões dos 15.000 paraquedistas que viriam a seguir. Entre os comandantes aliados, alguns projetavam a taxa de mortalidade desses precursores em aproximadamente 70%. Antes que os transportes aéreos levantassem voo, Eisenhower foi despedir-se deles. Embora o moral entre os soldados estivesse alto, ele sabia que estava mandando para a morte talvez 7 em cada 10 daqueles sorridentes jovens. Foi a noite das noites, assim como o dia seguinte, 6 de junho, foi o dia dos dias. Mesmo das tropas que desembarcariam em 5 praias da Normandia, a expectativa aceitável de baixas era 30%, isto é, quase 50.000 mortos e feridos. E o sucesso iria depender da capacidade dos paraquedistas de interromperem as comunicações e os acessos dos alemães à praia, da eficiência dos ataques dos bombardeiros nos dias anteriores e das baterias dos navios de apoio, da rapidez do desembarque sob fogo inimigo, escolhido para ser realizado na maré baixa, com o objetivo de evitar os obstáculos plantados por Rommel, da possibilidade do solo arenoso ser suficientemente duro para suportar o peso dos blindados e, crucialmente, do sucesso das manobras de dissimulação que fariam os alemães acreditar que o desembarque verdadeiro aconteceria através do Passo de Calais. Só esse planejamento, que receberia o nome de Operação Bodyguard, guarda-costas, consumiria milhares de horas de transmissões falsas, extraordinárias medidas de contra-espionagem e até a construção de um exército fictício, com campos de pouso de mentira, aviões e tanques de papelão, para enganar possíveis levantamentos aéreos colocados estrategicamente próximos à costa em frente ao Passo de Calais. Para chefiar esta armada em Godot, o comando aliado designou ninguém menos do que o general mais respeitado pelos nazistas, George Patton. Isto acabou por convencer os alemães. Mesmo apesar dos inúmeros vazamentos e de indicações de agentes da inteligência de que o destino da invasão seria a Normandia, Hitler e seu Estado-Maior descartavam estas fontes, creditando-as a pistas propositalmente deixadas pelos aliados para desviá-los do objetivo verdadeiro, Calais. E aí começou a série de imponderáveis que brincaram com o destino e a sorte no dia D. Em primeiro lugar, os paraquedistas não foram dizimados na proporção estimada, mas poucos conseguiram executar suas missões. Os ventos e as baterias antiaéreas os espalharam por uma larga área e a maioria caiu longe de seus pontos pré-determinados. A seguir, embora as ondas de soldados que desembarcaram nas praias de Sword Gold, ingleses, e Juno, canadenses, encontrassem pouca resistência, os americanos em Utah e principalmente em Omaha não tiveram tanta sorte. Especialmente nesta última, as primeiras fileiras que saíram das lanchas foram dizimadas. Só na primeira hora morreram quase 3.000 homens. 2 horas após a chegada às praias, a situação era tão grave que o general Omar Bradley solicitou a seu staff planos emergenciais de retirada. Omaha era o objetivo tático mais importante de toda a operação, pois era o caminho mais eficiente para a conquista do porto de Caen. Um fracasso aí e Overlord correria um imenso risco. Por esta hora, as notícias começavam a chegar aos postos de comando alemães perto da costa e, logo a seguir, às chefias militares do OKW, Alto Comando do Exército em Paris.
Em mais uma brincadeira do destino, Rommel não estava em seu posto. Viajara a Berlim para o aniversário da mulher. Muitos outros comandantes estavam ausentes, participando de reuniões ou jogos de guerra. A confusão era geral, enquanto se procurava saber o que se passava, qual a extensão do ataque e, de suma importância, se isso era a invasão ou apenas um ardil. Nas praias, a situação evoluía rapidamente. Enquanto nas outras 4 as tropas invasoras haviam progredido para além da orla, em Omaha, a 29ª Divisão de Infantaria estava paralisada nas areias. Aos poucos, entretanto, mercê de ações individuais de rangers e engenheiros militares e das exortações de seu comandante, o general Norman Coulter, que disse: "Estamos sendo mortos nas praias, então vamos para o interior e sermos mortos lá." As tropas começaram a avançar. Mas, só às 5 da tarde, 11 horas após o desembarque, os primeiros soldados conseguiram ultrapassar as linhas de defesa da Wehrmacht. Entretanto, faltava ainda um capítulo final. Mesmo apesar de as cabeças de praia já estarem estabelecidas, na manhã do dia 7, a vitória ainda não estava assegurada. O grosso dos blindados ainda não chegara e os aliados estavam vulneráveis. Era hora dos alemães lançarem as divisões Panzer em reserva. Um poderoso contra-ataque poderia jogar os invasores de volta para o mar. Um malogro da invasão, que determinaria meses até que outra tentativa pudesse ser organizada, significaria dar à Alemanha nazista o que ela mais precisava no momento: tempo. Estudiosos de guerra são unânimes em afirmar que, sem uma segunda frente no oeste, Hitler teria retardado o avanço soviético no leste, aperfeiçoado seu arsenal de bombas voadoras, iniciado a produção de aviões a jato, já em etapa experimental, e até construído seus primeiros artefatos nucleares. Qualquer dúvida quanto à capacidade germânica de produção é respondida pelo extraordinário poderio demonstrado pela Wehrmacht em dezembro daquele mesmo ano, quando, já debilitada pelos impiedosos bombardeios e pelo avanço simultâneo dos exércitos russos e aliados, ainda conseguiria montar a ofensiva do Bulge. É assim quase certo que, com a Alemanha de posse desses novos armamentos e livre de inimigos no solo ocidental do continente europeu, a maré da Segunda Grande Guerra poderia ter mudado. E o mundo não seria nada do que é hoje. Mas aí chegou a hora do destino jogar pesado. A utilização das divisões Panzer de reserva dependia de autorização pessoal do Führer. E Hitler, descompensado e com insônia, em função das pesadas drogas que consumia, havia tomado um sonífero poderoso e dormia profundamente. E o general Alfred Jodl, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, não quis acordá-lo. Se você gostou desse vídeo e gosta desse canal, por favor inscreva-se se ainda não o fez, divulgue, comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei. Isto é muito importante para que este canal continue existindo e nós possamos prosseguir com o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!